Tudo bem, Porto Velho? Tudo bem, Rondônia? Está no ar o programa do Fogaça, o programa onde você tem espaço e tem voz. Lembrando que a partir de hoje vamos desbravar todo o estado de Rondônia e contamos com a sua participação. Quando a nossa equipe chegar no seu município aí, nos receba, mostre as belezas naturais, mostre aí os problemas e juntos vamos buscar a solução, vamos melhorar o nosso estado de Rondônia. Olá pessoal, eu sou Fernanda Fogaça, sou jornalista e a partir de hoje eu vou contribuir nessa missão de apresentar esse programa incrível para vocês. Um abraço e vem com a gente! Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Hoje, os órgãos de controle, principalmente o Ministério Público, dentro do Ministério Público tem vários departamentos, né? Tem um departamento do meio ambiente, tem um departamento de direitos humanos, tem um departamento que cuida da educação, tem em todas as áreas lá dentro tem um departamento. E o que está mais ativo hoje nesse processo todo é o departamento do meio ambiente. Então a gente vai ter que sugerir ao Ministério Público, né, também que as outros departamentos dentro daquele órgão, que é o que vai ver a parte social, as pessoas que estão sendo atingidas, para a gente fazer esse levantamento também, para que o departamento dentro do Ministério Público que é responsável por cuidar dos direitos das pessoas que estão vulneráveis, que vão ficar sem moradia, que é o que eles pretendem, né, nessas ações, nesses movimentos que está tendo aí, esses outros departamentos também atuar, né, doutora? A senhora que ainda tem acompanhado aí o pessoal, e eu estou aqui à disposição, né? Eu fui presidente da Comissão de Meio Ambiente até esse ano, agora é o deputado Ismael Crispim, né, que assumiu, mas a gente está sempre atuando em defesa, principalmente dos moradores, dos produtores que moram nessa região. Deputado, o que a gente está no ponto aqui é o seguinte, dentro da legalidade. Se o governo entende que tem que criar reserva, que tem que retirar as pessoas, ele já tem encaminhado para a gente um plano de desocupação. Não tem problema, a gente até aceita isso. Mas a legislação diz que uma vez sendo projeto de assentamento, ele tem que fazer um estudo, identificar isso e indenizar. E a legislação diz mais, tem que pagar antes de retirar as pessoas. Então nós não estamos indo nem, que o senhor falou, a questão social e tal, é legal, mas nós estamos na parte legal. Você quer retirar? Pague a gente. Pague as pessoas, são 13 famílias, mas nem todas têm titulação. O que nós estamos aqui é o pessoal da Rio Madeira B e defendendo o povo do Soldado da Borracha, que lá eu tenho conhecimento que tem titulação. E o Madeira B eles têm projeto de assentamento. Então é essa parte que o governador não pode agir com a mão grande, querer pegar uma coisa que não é dele. E o Ministério Público está fechando os olhos para isso. Então a gente percebe que o governo está perdido. Tivemos a reunião na SEDAN, os caras perdidos, o cara não sabia responder nada para a gente. Então assim, você vê que a SEDAN precisa de um concurso público urgente, porque você não tem memória organizacional. Eles fazem um projeto, no caso do zoneamento, vou entrar um pouco no zoneamento, que é a nossa área do PAF. Aí depois, por alguma razão, o governador indefere o projeto. Concordo com o governador, parceiro nosso. Tinha que indeferir, porque os caras aprovaram 33 emendas. Beleza. Só que eles perdem essa memória organizacional. Pega esse projeto, atualiza, retira e faz. Agora eles querem contratar uma empresa multimilionária para fazer o projeto via satélite. Gastaram 20 milhões, quer dizer, o dinheiro da população é jogado assim no lixo, é um desrespeito. Então assim, aonde tem documento, no caso das reservas, das 13, que eu prefiro falar 11, tem que indenizar o povo. Esse é o nosso pedido aqui. A audiência que precisa chamar o corregedor-geral do Ministério Público, o corregedor do Tribunal de Justiça e o próprio pessoal do governo, que aquele secretário está perdido. Essa é que é a realidade. Esse é o nosso pleito. Eu concordo, a CPI ela está tratando dessa questão da legalidade da criação dessas áreas, né? E principalmente da questão dessas áreas documentadas, né? Que realmente não foi feito. A gente está questionando e buscando, porque as pessoas que foram atingidas, elas querem saber
o que aconteceu, né? E a gente está questionando os decretos, etc. E como a gente tem que ser imparcial, porque a gente está tratando de um processo investigativo, tipo assim, é o papel que a Assembleia tem de polícia, né? Então, a gente tem que ser imparcial, ouvir todos os lados, para depois esse relatório, o que a gente apurou de verdade, a gente vai apresentar. Eu não quero adiantar aqui, para depois a gente espalhar por aí, que a gente, entendeu? Então eu tenho que ser isento e ouvindo todos os lados. Eu acredito que é importante a audiência pública. E trazer o pessoal da SEDAM, trazer o Ministério Público, trazer o Tribunal de Justiça e o povo ver o que está acontecendo. É porque vocês não participaram da audiência pública, nós já fizemos aqui, né? Outras áreas vieram, lá de Buritis, o Soldado da Borracha, vários lugares vieram, né? Nós fizemos uma audiência pública aqui, a gente trouxe o superintendente do IBAMA, trouxemos várias autoridades, né? Veio representante do judiciário. E o que eles falaram da titulação e indenização? Ninguém fala, ninguém responde sobre isso. Não, mas as pessoas questionaram, né? Eles não vão querer se expor. E chegou no final, teve até um desentendimento, né? Assim, foi... o que nós precisamos é ser resolutivo, né? Eu acredito que o encaminhamento que a gente vai dar no relatório da CPI vai dar munição para vocês que são detentores, né, dessas áreas, que estão lá, através dos seus advogados, das pessoas que estão cuidando, poder ter um embasamento jurídico. A Assembleia também vai tomar, se houver realmente, a gente comprovar no final do processo todo esse encaminhamento, a gente vai, através da Assembleia, a gente também pode propor uma ação, mas a gente também vai mandar por todos os órgãos, porque já que eles, na questão, né, de exigir que o povo saia, etc., tal, eles também vão ter que, se a gente identificar que realmente houve erro, que não houve os estudos, que não houve as indenizações, que não houve todo esse... Eu quero me preservar aqui de falar que a gente está investigando. Sim, então, nós precisamos... Mas é assim, né? Que houve, é igual... houve na época, só que você se defasou. Quanta gente já entrou lá, igual o Daniel da Seda mostrando em 2017, tudo cobertinho de lá. Ele abre agora, tudo já é desmatado. Então, quer dizer, se houve naquela época, mas hoje já defasou. Como vai tirar esse monte de família? Tem duas coisas nesse contexto, né? Tem a questão da propriedade, que é uma coisa, e tem a questão do ambiental, que nós temos um marco temporal de 2008. Então, o Estado também, a gente está, fora o trabalho que nós estamos fazendo aqui, desse contexto todo sobre a CPI, sobre as audiências públicas que fizemos, e vamos fazer mais. Vocês estão aqui, a gente pode propor, se a maioria dos deputados, a gente precisa da aprovação do presidente, né, da casa também. Vou levar para ele essas demandas suas para a gente poder definir. Além da gente estar tratando disso, a gente está tratando com o governo do Estado também. Hoje mesmo tivemos uma reunião lá no INCRA, onde estava o secretário do governo, estava o pessoal da SEDAM, e junto com o INCRA, para a gente tem que elaborar um estudo, né? Vai ter que ter alternativa para a população. Outras áreas para poder ser permutada, para tentar negociar com o Ministério Público. Vai ter que negociar, porque a retirada das pessoas dessas localidades, tem gente que está há muito tempo, já construiu, tem o Jaci, né? Que é a região mais, que foi afetada com maior quantidade de pessoas, tem gente que está há 20, 30 anos nessas áreas. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Porque assim, nós viemos aqui outras vezes nessa casa, já fizemos aqui, eu falava de madeira dele. Nós já fizemos várias reuniões aqui em outras oportunidades. Inclusive, participamos acho que 2, 3 audiências públicas. Duas aqui na Assembleia e um lá na Câmara Municipal. Isso. A minha pergunta para o senhor a Rio Madeira B
Porque quando nós viemos aqui nas oportunidades conversando com o deputado, eles disseram o seguinte: nós não participaríamos desse processo que vocês estão lutando, porque foi das reservas que foi criado na saída do Confúcio. 2018. Essas 11. Essa nossa... É de 1996, essa sua? Essa nossa é de 7.600 de 96. Então, nós iríamos ficar fora. Só que agora, a SEDAM nos informa que a gente tem 2 anos para fazer aquela retirada do gado, aquela coisa. A minha pergunta é, nós vamos fazer parte desse processo que o senhor investigativo aí que o senhor está falando, ou a gente vai ter que ficar fora? O que acontece? Toda reserva, quando ela é criada, ela tem 10 anos para ela ser questionada. Essas de 96, elas perderam esse lapso temporal, entendeu? Ela perdeu o lapso temporal do pessoal ter entrado, questionado na época que foi criado, que seria 2006, né? Até lá ninguém nem se importava com as áreas e tal, tava, tipo assim, não tinha essa mensuração. Em relação ao governo do Estado ou em relação à população? Aos moradores. Foi criada porque o problema nosso maior é a legislação federal que nós temos sobre o meio ambiente. Ela não pode retroagir para prejudicar o meio ambiente ou um monte de coisa. O que nós precisamos nessas áreas antigas? É que o governo identifique dentro do estado de Rondônia áreas para fazer uma proposta de permuta. Não tem outra alternativa. Eu tenho esse problema, eu sou lá do município de Cujubim, lá nós temos as reservas em bloco, que está nessa situação. Nós temos várias áreas que está, a Jaci-Paraná, que é a Resex, né? Jaci-Paraná, que é a mais afetada, ela é de 96 também. Então, essa tratativa está sendo feita com o governo do estado, né? Ele não tinha mais alternativa. As últimas queimadas que aconteceu no ano passado criou uma situação muito complexa, né? Até o ministro lá do STF emitiu uma determinação para o estado de Rondônia: ou toma providência, ou vai intervir o governo federal aqui e vai resolver o problema de um jeito ou de outro. Então foi feito esse pré-acordo, né? E o governo está buscando alternativa. Nós estamos, os deputados aqui, debruçados nessa situação. É preocupante a situação de todo mundo, mas a gente tem que achar uma alternativa. Quando o senhor comentou que seria 10 anos o tempo para a população ter recorrido, o que acontece é o seguinte... Porque tem que ser questionado judicialmente de alguma forma. Esse questionamento aí, nós só ficamos sabendo que existia uma reserva em cima da nossa área no ano de 2007. Até então, nós achávamos que ainda fazíamos parte daquele assentamento do INCRA, que o nosso processo... Vocês estão lá desde quando? Olha, essa área... Deixa eu ser bem breve aqui, porque eu acho que o senhor não tem assim, o conhecimento de madeira B. Deixa eu... assim, essa área ela foi demarcada no ano de 64, pelo Exército Brasileiro. No ano de 81, mais preciso, em junho de 81, pela uma tomada de preço, o INCRA demarcou aquela área todinha e fez o assentamento. Nós temos lá títulos... Vocês têm título? De 81, de 82, e assim, carta de posses desse período. Do ano de 90 até 96, o INCRA intensificou o assentamento naquela área, dando carta de posse, dando título definitivo para as pessoas. E aí o que acontece? Nesse período, muitas das pessoas estavam titulando, outros vão lá dar uma entrada no INCRA, mas aí falta um documento, falta uma coisa, a pessoa não volta lá para ver, porque o brasileiro ele é complicado, principalmente a pessoa do interior, ele não volta para ver, não, o documento está saindo, mas às vezes ficou pendência no INCRA e não foi resolvido. O que aconteceu? No ano de 96, o Ralph, né, cria lá a reserva Rio Madeira B, em cima dessa população, os lotes... Ela é uma reserva extrativista? Como é que ela é? Sustentável. É, de rendimento sustentável. Aí o que acontece? Cultura familiar, né? Nessa época aí, ele criou essa reserva lá em cima desse pessoal e foi informado o seguinte:
que os lotes que estavam titulados foi tirado, foi demarcado em volta, e aqueles que estavam em processo de titulação foi parado isso, e futuramente seria indenizado, coisa assim parecida, porque o Estado precisava dessa área. E a gente tem documento. Aí eu tenho aqui, a nossa associação foi criada no ano de 95. Nós temos documento dado, passado, pedindo do DR que nos ajudasse no patrulhamento da via de 17 quilômetros, isso no ano de 95. Nós temos assim esse documento. Então, assim, nesse período aí, houve assentamento até 96. Junho, nós temos, acho que é julho de 96. Depois daí surgiu a reserva, que a reserva vem em novembro, 8 de outubro, vem o decreto 7.600 que cria a reserva no Madeira B. Aí foi criado ela, foi 7 reservas na época, no Vermelho C. E assim, o que me causou espanto foi a gente ter entrado agora nesse âmbito aí, de participar desse gado que vai ser retirado, dentro da área de reserva, e a gente está nessa iminência também de ser removido dentro dessa área. Então, assim, a gente tem assim, documento que nós provamos aqui, eu trouxe até um dossiê, se você quiser, eu deixo com o senhor. Tá? Nós temos aqui, ó, na época do governador Confúcio Moura, através da doutora Nancy, ela ficou, assim, a gente foi conversando com ela, foi mostrando os documentos que nós tínhamos, ela protocolou no INCRA, lá no MDA em Brasília, na época, um documento, e assim, para que nós fizéssemos uma permuta da área. Nós tínhamos a área, tá? Nós tínhamos a área, que nós descobrimos que entre a Rio Madeira B e o Cujubim tinha uma área solta. E nós descobrimos isso no INCRA. Fomos lá com ela e ela começou a fazer um processo para permuta dessa área. E esse processo estava em última instância no Brasil, com parecer favorável do MDA para poder fazer essa permuta. Porque a gente só ia tirar realmente a área que estava ocupada e o restante da área continuava em reserva. Só que aí foi mudado o secretário, aí entrou o secretário Wilson e disse assim, não, isso aqui para nós não tem mais interesse. E aí nós fomos pedir um apoio do senador Ralph, na época, e aí o senador Ralph fez uma reunião conosco na casa dele, pediu tudo que nós tínhamos de documento, e aí nós fizemos um documento e entregamos ao senador Ralph. Sabe o que ele fez? Pegou essa área e fez uma permuta lá no Cano Sul. Tirou o pessoal de lá, colocou aqui, a gente que estava do lado, ficou dentro, uma traição assim tremenda do senador. Mais um, porque foi ele o criador da reserva, colocou a gente nessa situação. Então, eu tenho aqui um dossiê, assim, um resumo. Eu tenho um resumo. Negócio que não dá para entender. A gente tem um resumo de... Só pode deixar isso aqui? Posso deixar isso aí. Eu já deixei aqui, acho que basicamente em todos os gabinetes aqui, mas a gente está aqui. Isso aí é a época da associação, nós temos documento aí de 93, 91, né, Você já judicializou alguma coisa disso aqui? Nós temos um processo que está correndo, né? Nós temos um processo judicial correndo, está em segunda instância hoje. Nós perdemos em primeira instância, perdemos em primeira instância e recorrendo, está em segunda instância aí para sair uma decisão. Tá? Tem que chamar todo mundo para a mesa e estar de acordo, todos os entes, tipo, nós temos que convencer o Ministério Público que é legal, convencer o Tribunal de Justiça, convencer todos os entes envolvidos, o governo tem que fazer esse trabalho, para a gente buscar dentro do estado de Rondônia as áreas ainda que podem ser compensadas, para compensar por uma outra área, para poder resolver o problema de vocês. Igual foi a questão, vocês conseguiram a área, se faz aquela compensação, resolvia. Como o senhor disse que foi feito de outra região, eu também não tinha conhecimento, estou sabendo agora que o senhor me passou dessa informação. Então, é um problema do governo do estado de Rondônia, do nosso governo do estado, junto com a gente, que a gente vai debruçar para achar uma solução para o povo, né? Que é milhares de pessoas. Porque vocês são uma parcela dessa... E eu estou aqui, me coloco à disposição de vocês, o que tiver no meu alcance para mim lutar, foi para esse propósito, né? Que eu vim aqui para a Assembleia. O que tiver no nosso alcance, vocês podem estar comigo. Nós temos uma ocorrência lá agora, assim, porque está tão complicado, assim, o tempo vai passando e as pessoas vão envelhecendo.
né? Eu perdi meu pai num acidente lá no 23 MTC. Meu irmão morreu, também faleceu, lutando lá nessa área. O ano passado, final do ano passado, o meu tio, ele é um senhor de 80 anos, e aí ele deu um problema na artéria, teve que ir para Goiânia fazer cirurgia, não pode mais retornar para o sítio pela estado de saúde dele. Então o sítio dele está lá, de certa forma, abandonado. Por que está abandonado? Porque ele não tem saúde para isso, e os filhos, tem filho que estuda lá, não tem escola, não deixam entrar, não deixam melhorar a estrada. Então, conclusão, os filhos ficam fora, não conseguem voltar ali para o sítio para cuidar do sítio do pai. O pai não pode ficar lá por causa de que não tem saúde. Sem contar as pessoas que já se foram, pessoas que já morreram. Eu tenho um tio que mora lá ainda, né, ele já está com 68 anos de idade. Ele também já está falando isso aí porque chega uma época dessa, não tem, porque lá não faz o patrulhamento, não faz o melhoramento da estrada. Então, assim, fica uma condição difícil. Sem contar que quando você deixa uma casa, os dois últimos moradores do lote, por causa de questão de idade, de saúde, eles não ficam no lote, eles vão lá uma vez por mês. O que foi? A Sedam foi lá agora mês passado, cortou e derrubou as duas casas dele lá. Você está entendendo? Por esse motivo. Então, o que acontece? A gente pede para o senhor a possibilidade de nos defender, nos ajudar nesse sentido, de que as casas que tiverem, porventura, o morador não tiver renda, e ele sabe disso porque quando foi feito em 2014, acho que foi 2014, se não me falha a memória, o picadão foi reaberto de novo, todas as picadas anteriormente, e eles ficaram na casa do meu tio lá, a polícia militar ficou lá, a coitada lá, e lá eles pegavam o apoio, era lá. O pessoal que estava fazendo essa abertura, eles ficaram lá na casa do meu tio. Hoje meu tio não está lá por causa desse problema de saúde. Então, assim, o meu medo é de ir lá na casa do meu tio e derrubar, porque ele não está dentro. Então, ver o que a gente consegue fazer para poder impedir a Sedam de fazer esse tipo de barbaridade. Essa situação aí, com esse acordo que foi feito, é para retirar da pena dos semimoventes, entendeu? Vai dar uma trégua em tudo isso aí. Pelo menos é o que está pré-acordado, né? Eu acredito que é isso que está pré-acordado lá, né? Os semoventes. Que é só os semoventes nesse primeiro momento. As pessoas, as coisas, não é para mexer com ninguém, as pessoas que moram, né? Isso aqui foi feito quando? Isso foi na minha casa em 2017. Mas agora? Em 2017. Mas estou falando assim, o governo, foi feito esse acordo, né, para o governo estudar o que vai ser construído. Eles ainda estão fazendo. Se a gente tenta voltar, a gente tem várias situações na Rio Madeira B. A gente tem duas linhas principais, que essas duas linhas principais abrangem todas as outras. Eu, por exemplo, sou do meio. E não nas linhas principais, eles, como as casas mais estruturadas e um pouco mais melhorada, eles permaneceram e aí eles entraram primeiro no meio, para fazer as derrubadas do meio. E aí quando eles chegaram, eles começaram a fazer isso. E todas as vezes que a gente, o pessoal do meio tenta fazer o retorno, a gente multado, nossos equipamentos são levados e é isso que acontece. Então, assim, a gente não consegue retornar. Por mais que digam, vocês têm que retornar, vocês têm que estar na área, todos os do meio que tentam voltar, além da multa, a gente tem nossas casas destruídas novamente. Então, todo o recurso mesmo que a gente teve que vir para a rua, principalmente para dar estudo para os filhos da gente, porque lá não tinha esse acesso e a gente também dentro não pode criar uma galinha, não pode criar um porco, não pode fazer plantação nem de macaxeira, nem de banana, porque quando eles chegam, eles passam o facão. Eu tenho todas as fotos aqui, e não só a minha, mas de todo o grupo da nossa linha. Eles cortaram no facão, eles passam o facão e saem destruindo tudo, passam motosserra, usam os nossos próprios equipamentos para, além de nos multar, fazer a destruição. Então, assim, a gente não consegue... Eu tenho uma agenda agora, meio-dia e meio. E aí vocês eu encaixei aqui, porque vocês já estavam aí, a gente não ia deixar de atender. Eu vou
ficar aqui com essa demanda sua, vou conversar com o presidente da casa para a gente avançar. Eu sei o que acontece, não é só... Mas é tipo assim, eu também não posso incentivar a falar porque é uma situação delicada, né, doutor? Não depende da gente aqui. Deputado, só uma palavra. Mas o que eu falo para vocês, a gente vai ter a CPI hoje, se vocês quiserem acompanhar, que ali é lido tudo o procedimento que está acontecendo, né? O caso seus, como eu já falei, são reservas que já está há muitos anos, que foi em 96, né? Elas têm que ser tratadas de uma forma diferente e o governo do estado vai trabalhar nesse sentido, mas precisa de acordo de todos os órgãos. Não adianta nós remar que nós vamos estar trabalhando, nós vamos fazer vocês investindo mais nessas propriedades e correndo o risco de perder tudo que tem, muitas vezes. Essa é a questão. Ficar aqui fazendo politicagem, falando que eu vou resolver os trem, e aí vocês vão ser enganados mais uma vez, né? Então, porque a pessoa já colocou um tanto da vida dele lá, já investiu o recurso, já fez tudo. Eu moro numa cidade que é rodeada desse tipo de situação. É isso que eu falo para as pessoas que estão lá, ó, gente. Onde teve processo, que veio uma determinação judicial, não tem escapatória. Ou o governo cumpre, ou o dele vai... tipo assim, também tem a questão da legislação. Não é fácil tratar desse assunto. É o assunto mais espinhoso que tem no estado de Rondônia hoje, mas nós temos que encarar ele. Ou sim ou não, tem que falar para vocês. Entendeu? Para não ficar essa esperança, vendendo esperança. Porque eu acho que aí é uma coisa muito pior para a situação, nós todos no estado de Rondônia. Tem que chegar num denominador comum e falar, pode ou não pode. E parar de dar esperança para o povo, que a pessoa fica lá, às vezes está trabalhando aqui na cidade, está enfiando tudo lá, enfiando lá, e quando vê, mas ele, o que acontece é isso. Ele não tem nada. O governo e aí vai todo faz mundo para... um estudo para onde que o senhor levaria o seu gado se o senhor queimou outra terra. De que forma o governo usa essa atribuição? Não tem condições. Então é isso que o governo agora está fazendo, essa reunião de pessoas, ele fez o compromisso, nós estamos cobrando dele fazer um compromisso para a gente dar um norte e acabar com essa novela de uma vez por todas. Eu não concordo com esse porque até tipo então assim. O governador aprovou o projeto do Ministério Público, mas eles são parceiros agora. Isso é que a gente vê nas matérias aí. Não, a gente vê realmente. Teve tipo assim, o Ministério Público tem as determinações judicial, né, tem que se cumprir. E outra coisa, as queimadas do ano passado, não estou aqui dando desculpa e nem defendendo o governo, nem acusando. Mas as queimadas do ano passado culminou numa decisão lá do STF também, determinando que o estado de Rondônia tomasse as providências. E tem que estar mandando um relatório lá para o Dino. Tem que estar mandando. A própria SEDAN, entendeu? A própria IBAMA, eles tocam fogo. Não. São os maiores causadores, também são eles. A gente vem lutando contra isso há muito tempo. Desde quando eu era prefeito, eu vinha... Tipo assim, não, é uma coisa que uma coisa não justifica a outra, né? As pessoas, o ser humano tem que estar em primeiro lugar. Mas eu fiz o questionamento da SEDAN, eles responderam que eles não têm nenhum plano, não tem nenhum plano de indenização, não tem plano de remanejamento. Eles não me disseram, eles vão apenas retirar. Tem um relatório que eu entreguei para o senhor, fora esse documento. Nós vamos Deputado, eu pediria avaliar e coloca à disposição de vocês. Eu pediria ao senhor só uma atenção na questão de Madeira B. Sabemos que o senhor tem explanado, nós estamos lá, né? Mas se houver a possibilidade, pelo menos o senhor cutucar ali, colocar ali, nós temos aqui mais um problema, não vai ser discutido, não vai ser investigado, não vai ser nada, mas pelo menos citado. Porque nós... a gente já fica ali, tipo, não, lembraram da gente, vamos tentar resolver também. Mas ela está, mas que nós temos... Está na área de desocupação, tá? Sim, não, desocupação. Está na área de CPI. O que eu estou falando é que não está na área de CPI. Eles atingiram todas as reservas no estado de Rondônia. Então, todo mundo... O que eu estou falando é a questão CPI, a questão que ele dá um toque lá para a gente dizer que lá na CPI que nós temos lá em Madeira B que também está no mesmo problema, apesar de ter sido constituída lá em 96. Né? Nós temos as reservas em bloco, nós temos várias reservas no estado de Rondônia que está na mesma situação de vocês. Para lembrar que a Rio Madeira B então vai ter que pegar caso a caso,
Da 21, né? da realidade, porque tem umas que não... doutor, Obrigado. Obrigado. Me perdoe por não dar uma solução que vocês falou têm na sua, ouvido. essa aqui é do ramal São Pedro. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E obrigado a você que participou do programa do Fogaça. Voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir. E obrigada a você que esteve conosco durante o programa do Fogaça. Voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir.